shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. E nos bastidores, gente, eu estava conversando com o Sandro Hunter e o Claudemir Jasson, que são os nossos convidados de hoje, para esse bate-papo que vocês sabem que é feito para você com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Pessoas que fazem diferença nesse mundo, né? Então eu vou agradecer imensamente a participação de vocês, o acolhimento desse convite, né, por estar aqui. Talvez um pouco desafiador, né, de estar aqui hoje na frente das câmeras, com certeza. batendo esse aí. papo, né? Mas para o público que não conhece vocês, antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Começo pelo nome, né? Então, meu nome é Sandro Hunter, tá? Eu sou formado em sistemas de informações, sou analista de sistema de carteirinha. Uhum. Tá? Trabalho nessa parte de tecnologia desde 1992, ou seja, já se vão ali 30 e poucos anos, né? E tenho uma pós-graduação em gestão de TI, tá? E um MBA em gestão industrial. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas pro meu negócio ele tem tudo a ver. Tá? Porque eu, hoje, tá? Nós temos uma empresa chamada Code Hunter, tá? É uma empresa que atua na gestão estratégica de dados. Uhum. E gestão de negócio de empresa, tá? Uhum. Então a gente trabalha com indicadores de desempenho, ou seja, eu tenho que trabalhar além das extrações de dados, de informações da empresa, saber como é que uma empresa atua, tanto na parte de consultoria de comercial, financeira, fiscal, contábil, controladoria, industrial e assim vai. Tá? Então é isso que a gente... Eu falo, se tu vai deixar falar. Vamos dar um espaço agora para o Claudemir se apresentar, mas a gente vai aprofundar nessa parte aí, só não vou querer saber mais. Tá bom. Agradecer, Juliana, então, a oportunidade de estarmos aqui, né? Agradecer ao Sandro aí, parceirão, Code Hunter, né? Então, meu nome é Claudemir Jasson, né? Nascido e criado aqui em Caxias do Sul. Minha trajetória, né? Então, a minha formação é gestão de processos e tenho um MBA em marketing comercial na FGV, né? E trabalhei várias áreas, consultorias, né? Gerente de projeto, área comercial, TOTOS, franquia de TOTOS, enfim, né? E hoje tem uma empresa, então, a ProSystem RS, onde tenho trabalho com vários parceiros, levando algumas oportunidades para várias empresas. O Sandro da Code Hunter, né, é o top ali do meu parceiro, a gente trabalha quase que exclusivo em conjuntos, né, levando a solução de Power BI, enfim, esses projetos que geram resultado para os clientes, né. Então, hoje, tenho experiência no consultoria, mapeamento de processos, então, alguns, reestruturação financeira, inclusive, né? Então, algumas consultorias também a gente presta nessas áreas aí. E vamos começar, então, o bate-papo falando sobre dados, né? Hoje a gente está num momento em que a gente tem muita informação, que os dados são, na verdade, o grande ouro do momento. Discordem se eu estou falando bobagem, né? E qual é o impacto, né, desses dados hoje? Porque muitas vezes, eu acredito, pelo fato de vocês estarem em várias empresas, que vocês atendem empresas com maturidades diferentes, né, vocês observam que tem muita possibilidade em termos de levantamento de dados e que talvez as empresas não estão vendo isso, né, não estão usufruindo da melhor forma. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco das considerações relacionadas a isso. O que acontece hoje, tá? Uma das, digamos assim, o que é mais importante hoje dentro de uma empresa, tá? O pessoal fala, o funcionário é importante, sim, o funcionário é muito importante, o cliente é muito importante, que eu aprendi muito com o diretor da antiga empresa que eu trabalhava, que era a Tabone, com o Simone, ele falava sempre assim para mim, Sandro, o que é mais importante para a empresa é o cliente, porque é o cliente que paga a conta, certo? Mas todo cliente é importante? Todo cliente é importante, mas existe os mais importantes que os outros.
E como é que tu vai mensurar? Vamos começar pela área, digamos que todo mundo quer olhar, que é o faturamento, certo? Dados de faturamento. O que eu sei que eu estou vendendo? Qual é a margem que eu estou vendendo? Ou seja, o dado da empresa, certo? Ele é importante. Mas o dado simplesmente jogado numa planilha em Excel, ele é um dado. Só mais um dado, É né? só mais um dado. Senão ele não é trabalhado, né? Não é trabalhado. Então, qual é o principal posicionamento de uma empresa que quer trabalhar com gestão de dados? Primeiro, organiza os teus dados, porque se a gente for analisar hoje dentro das empresas, a maioria tem seus dados, só que Estão dispersos também, né? dispersos. Vem de várias fontes, né, na verdade. Exatamente. Aí, por exemplo, vou entrar numa reunião, aí tem o gestor financeiro, o gestor comercial, o analista comercial e o diretor, cada um com uma planilha Excel. Que não se conversa, aqueles dados também, né? Exatamente. Mas é fato. E tu não acha que é exclusivo de empresa pequena. São empresas gigantes, certo? Empresas gigantes que às vezes estão ali com uma planilha Excel dentro de uma reunião com uma diretoria. E que fatura alguns milhões. E a importância de um dado bem trabalhado e bem validado e consistente e todo mundo acessando ele ao mesmo tempo, isso é ouro para uma empresa. Total, né? Para uma tomada de decisão estratégica no momento. Para trabalhar as estratégias. Falei a questão de maturidades, porque no sentido de maturidades diferentes, não pelo tamanho da empresa em si, né? Mas como ela hoje está fazendo um bom uso disso, né? Sim. E a maioria não tem maturidade para isso. Por quê? Porque geralmente sim, o pessoal utiliza por experiência, né? Enfim, e convive com alguns clientes mesmo, consultorias, não é analisado o dado para ser tomada uma ação futura, né? Tá, então, muitos, né, acham que, por exemplo, um BI, né? Tem empresas que utilizam somente para sair um relatório. E a finalidade do BI não é esse. Né? É te trazer uma visão, realmente, que nem o Sandro falou. Pô, meu faturamento, o que estou mais vendendo? Analisar isso aí para tomadas de decisões e planos de ações, porque tendo dado na mão, né, chega-se à conclusão que poderão ser mudados os processos também. Né? Então, o fato de não estar sentindo um faturamento X ou, né, a minha meta poderá gerar um plano de ação, inclusive no chão de fábrica, desde a produção, né? Então, a importância dos dados também é a análise, né? Tu fazer uma análise e ver realmente... E o que a gente enxerga muito nas empresas é pessoas que olham para aquele relatório e não sabem o que fazer. Então, aí tem toda uma questão de maturidade, eles começarem a utilizar uma ferramenta de análise de negócio e começar a pensar, certo? Como assim o pessoal não pensa? Não, o pessoal pensa bastante, só que eles pensam muito em tratar aquele dado no Excel, que leva ali às vezes 2, 3 dias, para uma tomada de decisão que deveria ter sido dada há 2, 3 dias atrás. Entendeu? Então o que acontece hoje? A gente te dá um dado quase que real time. Certo? Utilizando Isso é uma ferramenta importante. de BI. Isso é E aí importante. o que acontece? O pessoal, agora eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pensar. Aí eu vou pensar o que fazer com aquele número que eu recebi e qual é a tomada de decisão que eu vou fazer. Aí entra nos planos de ações, entra toda No uma planejamento consulta- exato, estratégico. no planejamento estratégico. Então, temos parcerias com empresas de planejamento estratégico. Eu não faço planejamento estratégico. Eu sou um analista de negócio, onde eu vou sentar e vou discutir contigo o teu negócio, mas eu não vou planejar ele para ti, entendeu? Sim. E não só a questão de... Provavelmente tem várias etapas dentro desse trabalho, né? Sim. Desde a extração dos dos dados, dados, né? né? Como extrair esses dados, como alinhar, né? Todas essas áreas diferentes que extraem os dados de forma diferente, que Sim. depois eles têm que se conversar, né? Exatamente. Até mesmo o que fazer com isso, né? Porque esses dados podem ser muito bem utilizados a seu favor, né? De uma forma bem estratégica, inclusive nas tomadas de decisão voltadas para as pessoas, no cliente interno e externo, dentro de uma liderança, né? É um indicador. Com certeza. A gente... Como pode ser ao contrário, também pode ser um tiro no pé, né? Mas eu acredito que a melhoria contínua é necessária, então vai ter que ser tomada uma Então, decisão. por isso que a extração dos dados, a validação dos dados
num projeto, por exemplo, né, de BI, enfim, é muito crucial. Né, porque dependendo de onde vem o dado, tá, ele pode estar não só 100% correto. Sim. Então, assim, no projeto consegue se identificar isso também, até para acertar dentro de um ERP, ou como está sendo dado a entrada do dado, para que seja um resultado positivo. Então, é bem interessante isso aí, que muitas empresas, inclusive, aproveitam o BI, né, o projeto de BI, fazer saneamento na base. E se identifica essas questões Muito, aí. Né? e principalmente isso, porque tu vai enxergar o que está realmente acontecendo com Nossa, a clareza, de uma né? forma mais clara, entendeu? Tu estava falando em pessoas, tá? Eu estou fazendo alguns projetos de RH, certo? Onde a gente vê o quê? A gente vê custo por cento de custo, quanto é que custa o funcionário, quanto é que custa a falta do meu funcionário. Pô, Isso é bem importante hoje, porque... Exatamente, às vezes a pessoa, mas o funcionário faltou. Gente, mas o funcionário faltou, mas eu vou ter que pagar ele, tá? Mas vai ser descontado aquele dia, mas... É um valor interessante. Tem um custo, né? Qual é o custo de rescisão que eu tenho? Se a gente for observar hoje o turnover dentro das empresas e indústrias, ele é gigante. Principalmente na galerinha de 19 a 25 anos. Gente, o pessoal entra, sai, e isso aí é uma despesa gigantesca para uma empresa. Tu pega, por exemplo, uma empresa que fatura lá, sei lá, 130, 140 milhões por ano, tendo um turnover de 5 milhões. Pô, é ridículo, né? Porque é indenização, é trabalhista, é isso, aquilo outro. O pessoal entra, sai. De 3 em 3 meses, 4 meses, o cara entra e sai de 3, 4 empresas. Então, quando traz essas clarezas através dos dados, né, se utiliza de forma estratégica para se antecipar. Então, se utiliza em questão preventiva da empresa, né? Com certeza. Não só a questão do tipo, agora deu um buraco aqui, a gente está com um furo, né? O que fazer, né? Então, traz uma outra perspectiva para as empresas, né? Em termos de estratégia. Sim. Sim, e eu estava comentando com o gestor de uma empresa essa semana, segunda-feira ainda. Ele falando para mim, Sandro, o pessoal entra, certo? Quando começa a esfriar, o pessoal não vem trabalhar. Cara, isso custa para a empresa, entendeu? Porque daí eu vou ter que... eu tenho ali 20 funcionários no centro de trabalho, mais 15 no outro. Aqui faltou 5, ali faltou 10, eu vou ter que remanejar. E isso o BI ajuda também. Por quê? Porque quando tu... Vamos lá. Eventos do ponto, digamos assim. O cara foi lá, botou o dedinho dele, pum, piscou ali, entrou dentro do sistema o dado que entrou o funcionário. Às 8h30 da manhã já sabe, cara. Então, todos os teus centros de custo, quantidade de funcionários, quantidade de faltas na manhã. Olhando meia hora depois que o pessoal já entrou, tu já consegue identificar e tomar uma decisão para mudar as pessoas de lugar. Interessante. Entendeu? Aí tu não tem aquela penalidade de tu ter um centro de trabalho parado num turno, que é um custo enorme, dependendo da empresa. E é gostoso de trabalhar com isso. Isso eu falo. É um jogo de xadrez, né? Trabalhar com estratégia é um jogo de xadrez. Com certeza é. Isso é muito relevante para as empresas e traz uma melhoria de processo gigante, porque tu consegue enxergar o que está acontecendo na tua empresa. E com relação à questão financeira, né, Claudemir, que o pessoal está sempre olhando para essa questão onde dói mais, né? Sim, com certeza. Qual é o impacto aí nesse... O que tu vê hoje, né, dessa ferramenta? Em relação ao BI ou... Isso, a questão dos dados mesmo, né? O quanto isso impacta também nessa questão... O BI, ele traz dados realmente que nem assim, para dar uma visão real de como está a situação financeira, inclusive, da empresa, né? Porque eu sempre digo que, assim, tu analisa dados reais e não contábeis, né? Então, vamos supor, eu vou fazer um diagnóstico financeiro, né, Juliana? Tá? Então, se o cliente tiver o BI, a gente já extrai os dados do que é despesa e receita, tá? Diretas, indiretas, enfim, todo o custo, né? Tá? Despesa, e faz o que? Um comparativo com a receita também. Então, assim, nem sempre o resultado operacional da empresa está saudável, né? Porque contabilmente, né, o resultado pode ser um, mas na real, né, dados reais ali, tá? A gente consegue identificar que assim,
a minha maior receita da mercadoria X, por exemplo, não quer dizer que está me dando uma maior rentabilidade. Meu maior percentual de lucro pode ser que não esteja no top que eu esteja vendendo, né? E aí pode ser revisto isso, né? Do tipo, onde a gente vai botar mais energia? A gente está colocando uma energia em algo que não é tão rentável. Não, com certeza, né? Então, a gente fez um projeto várias empresas pedem isso, tá? Para ver a margem real do margem produto. de lucro. Porque o que por acontece? Mercadoria, né? Por item. Por item. Isso Certo? aí. Vendido. Então a gente consegue, digamos assim, pegar no item da nota fiscal, ver todos os impostos, o frete, o conhecimento de frete, juros, etc., o boleto que o cara pagou, que o cara não pagou, Esmiuçar mesmo. inadimplência do cliente e visualizar. Gente, olha só, esse cliente aqui, a gente está vendendo bem para ele, só que a gente eu faturo 10 milhões com ele, certo? Mas a minha margem É isso aí. é assim. E outra, a inadimplência dele está crescendo, mas eu estou vendendo para ele. Isso acontece. Às vezes o pessoal não enxerga que o cliente está inadimplente, certo? Sim. E continua faturando para ele. E isso vai penalizar a tua empresa. Mas isso acontece muito. Porque isso aí, Sandro, vem de encontro que numa análise, né, um diagnóstico financeiro, por exemplo, né, empresas que querem reestruturar, né, a sua área, seu financeiro, por exemplo, da empresa, tá? A gente começa justamente a fazer esse diagnóstico aí, porque tu tem que considerar teu percentual de inadimplência, né, tu considera tuas despesas indiretas, despesa de viagem, por exemplo, né, Juliana? Então, assim, tu tem que realmente... Propaganda, marketing, enfim, né? Tá? Não é só o custo do produto vendido. Exatamente, né? porque o que acontece? Eu tenho um cliente onde eu vou fazer uma ação de marketing com ele. Ou eu vou investir ali 10 mil reais, certo? E qual o retorno que eu tive? Você pode ter retorno zero? Pode ser zero. Certo? Ou pode ser um retorno muito maior. Aí tem o custo de verba de propaganda que eu tive com o cliente, tem o custo de bonificação que eu dei para ele, tem o custo de frete porque eu paguei o produto para chegar até ele e de repente não deu certo. Isso olhando para um cliente, mas por exemplo, eu posso fazer uma ação de marketing gigante afetando todos os clientes ou afetando até novos clientes. Aí entra indicadores de CAC, que é custo de aquisição de clientes, ou seja, eu gosto de falar, dá para brincar. Dá pra brincar. Aí é gostoso brincar. E aí dá para pegar maneira. o custo, ratear, dependendo dos clientes. Por mais Então, assim, o que as empresas que eu, né, sempre, né, quando tem oportunidade de alertar, é que assim, qual que é teu resultado operacional? Está em 10%, mas daqui a pouco ele pode chegar a 15%, a 20%, a 25%, então... Mas a empresa tem que querer olhar esses dados aí. Tem que estar aberto a isso, né? Tem que estar aberto, entende? Porque às vezes vai doer, né? Porque às vezes vai doer. Não, às vezes não. Dói. Por exemplo, numa reestruturação, a gente se envolve, inclusive, né, com dados ali extraídos, dados realmente reais, né? Eu digo dados verdadeiros, né? Não mascarados, enfim, tá? A gente consegue fazer assim, a empresa está com empréstimo, cheque especial. Então, tudo isso se analisa. Está no cheque especial, por exemplo, tu vai estar pagando ali 13%, 15%, 20% aí não sabe. Vamos tentar uma outra opção, então, para suprir essa necessidade. Então, ali vai. Mas partindo do quê? Desses dados aí. Que não é colocar a luz, né? Colocar um holofote, praticamente, porque dá muito mais clareza para alguma... trem, que assim. Porque geralmente tu tem valores fechados de despesa, né? Tá? Despesa com frete, despesa com água, com luz, é tudo fechado, não é por área, não é, enfim... Né? Então dá para fazer um trabalho legal a partir disso aí. Tá? E uma das palavras que tu trouxe agora há pouco, na questão de oportunidades, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Para o empresário que está nos assistindo, né? Seja pequeno, grande, micro, não tanto, ou sim? Qualquer tipo de empresa se beneficia com uma ferramenta de análise de dados. Desde que, logicamente, eles tenham os dados em algum lugar, né? É isso que eu ia falar agora. Pode ser dado, por exemplo, tem uma empresa que eu trabalho com... É que difícil tu não ter uma empresa hoje que não tem um sistema de gestão, né? Mas A minha não tem. Tem Excel. Eu tenho no Excel. Então, por exemplo, tem empresas, Sandro, que assim, que a gente presenciou, enfim,
fluxo de caixa, e nem fluxo de caixa não tem. É interessante isso, tá? Tá. É interessante. Então, assim, Porque a maioria dos RPs não tem fluxo de caixa. então, e a gente constrói dentro do isso. BI um fluxo de caixa que vai te dar 6, 7, 8, 10 meses, 12 meses para frente, uma análise precisa, desde que os dados estejam corretamente. a Armazenados. análise de dados é importante, mapeamento de processo, porque tu entra numa empresa, pô, tem um RP, não está atendendo 100%, ou não tem fluxo de caixa, por exemplo, está sendo feito no Excel, mas e a segurança? Então tu começa a se mostrar para o empresário, tudo bem, geralmente a gente escuta assim, pô, mas e o investimento, né? Mas dependendo do projeto, por exemplo, de um BI, um mapeamento de processo, uma reestruturação financeira e tal, primeiro, segundo ou terceiro mês, tu já pagou essa consultoria, esse projeto, porque a empresa vai dar uma rentabilidade melhor, vai entrar num processo mais seguro, né? E na questão de oportunidades, o que que vocês trazem aí para o pessoal, para o público? Com relação a segmentos, tu também vem tem essa formação na área da indústria, né? Que aqui a gente tem muitas indústrias. Então, o que vocês, até se quiserem trazer algum case, alguma coisa assim, pro pessoal. Que bom, né? Tem bastante, mas o que acontece? Eu não posso falar. É claro que não. Sem autorização dos clientes. Então, no nosso ramo, principalmente na parte de gestão de dados, tem um negócio chamado sigilo. Certo? E eu, tem um cuidado, né? Tem que ter um cuidado. A gente tem clientes. Proteger esses dados. Pequenos, médios, gigantes, entendeu? E, cara, eu tô sempre com cuidado no que eu vou falar, no como eu vou me expressar, entendeu? Porque toda essa parte de segurança de dados, pô, imagina, eu pego um cliente meu, por exemplo, Fischer, certo? Fischer foi um dos clientes, o meu primeiro cliente, digamos, está comigo até hoje, tá? Eu trabalho com eles lá em todas as áreas de negócio, aquela que faz fogões e cocktops, tá? E imagina eu sair falando, a Fischer aqui, a margem é tanto, aquilo. Claro que não, né? A primeira coisa é você preso, né? Até por causa da LGPD, né? Então o pessoal tem se atentado muito à LGPD, mas logo já está, né? Algumas empresas já estão levando multas. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu faço as apresentações a gente pega bancos que tem disponível na internet de tudo que é jeito aí, tá? E a gente consegue, então, transformar e fazer apresentações. Então, qual é o ramo, qual a oportunidade, qual é o ramo de negócio, onde é que eu posso atuar em qualquer lugar. Eu tenho empresas, por exemplo, de ramo industrial, empresas de contabilidade, tá? Empresas de supermercados, tá? Vinícolas, tá? A gente já fiz trabalho em duas ou três vinícolas de bebidas, tá? Na parte de lojas. Tem varejo, Aqui tem a loja Zinesa aqui em Farroupilha. Eles têm a loja Zinesa aqui em Farroupilha, Capão da Canoa, Tramandaí, Torres e Lajeado, a indústria deles. Então é uma rede de lojas que nos contrataram para fazer um BI. E funciona muito bem. A área de saúde também. A área de saúde. Que também os dados são bem importantes. Nossa, né? Então são todos os segmentos, né? Não interessa o segmento. Acho que a grande oportunidade, só para complementar, eu acho que uma das grandes oportunidades é a questão da alavancagem de um negócio, né? Sim. Tu entendeu o teu negócio. E ver como realmente está a tua empresa. Tá? Para tomada de decisão. E Juliana, eu diria, e fora assim, BI, saindo um pouquinho de dados, né? Tu falaste em oportunidades, toda empresa tem algum gap em algum setor, alguma área, né? Ou mesmo o ERP que ele utiliza tem gaps, né? Então, por exemplo, um case, né? A gente desenvolveu um projeto de integração online de boletos, por exemplo, né? Que tem muito a ver com o pagamento Pix, né? Para empresas, né? A gente trabalhou num cliente de saúde, mas isso estou oferecendo inclusive para a empresa, né? Então, foi uma oportunidade que o cliente viu de melhorar o seu processo e ter o dinheiro mais rápido na conta. Na conta que eu digo, ele saber, eu emiti 50 boletos com QR Code Pix, né?
no mesmo dia que nós mandamos para o banco para registrar e tal, cara, levou 30 minutos, começou a aparecer, pingar no nosso sistema, né, desenvolvido, tá? Pagamentos via Pix já. Uma facilitação, né? A coordenadora financeira ficou... Bah, Claudemir, já tem 7, já tem 8, ó. Já deu retorno. Pagamentos antecipados, inclusive, Sim. né? Vencia dia 10, por exemplo, os clientes pagaram no dia 25, a gente está colocando em produção. Então, depende muito, assim, oportunidades tem. Depende muito da visão do empresário. Não só do empresário, mas da equipe, né? Dos gestores, enfim, os braços direitos, assim. Porque, assim... E, infelizmente, o pessoal vê muito assim a questão do custo, quando tu vai fazer, né, oferecer uma consultoria, um projeto, sendo bem transparente, né? Tá? Não, mas isso está muito caro. Mas assim, ó, pô, esse projeto que eu falei agora, né? Cara, no mesmo mês, nesse mês, eles vão pagar esse projeto. É um investimento, É um ainda não investimento. faz parte do game, né? Exatamente. E são oportunidades que a análise de negócio ela vai te dar. Porque o que acontece? Estou vendo aqui que eu tenho o financeiro, contas a pagar. Tá, mas o contas a pagar, o contas a receber, por que vocês atualizam o BI só de tarde? Porque tem que fazer tudo isso, não sei o quê. Tem que pegar mas o olha do só, banco, existe uma ferramenta que faz isso. Então, eu sendo da área de tecnologia, eu já desenvolvi muitos sistemas, não desenvolvo mais, porque senão eu vou ficar mais louco que eu sou. Então o que acontece? A gente vê as oportunidades. O Idris tem uma visão diferenciada, Exatamente. né? E aí a gente, olha, isso aqui vocês podem resolver. Tá vendo aquele parceiro ali? Aquele parceiro da Code Hunter, ele desenvolve isso. Esse aqui desenvolve isso. Por isso que eu sou sempre aberto a parcerias. Tá? Por quê? Eu não sou especialista em tudo. Eu sou especialista em BI. Tá? A minha primeira implementação de BI foi lá em 2012. Certo? Então faz alguns anos já. Já faz 12 anos que eu trabalho com isso. Então eu já passei por várias ferramentas de BI. Tenho, modéstia à parte, um conhecimento certo? Sobre o que eu estou falando. E assim, e oportunidades, gente... Dá para criar muita coisa, né? Dá para criar muita coisa. Melhoria de processo, redução de tempo do colaborador. Então, hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Então, assim, onde é que eu vou usar a inteligência artificial? Isso é interessante, A ferramenta que a gente trabalha, ela tem dentro dela própria, tá? A ferramenta que a gente trabalha é uma ferramenta de mercado, que tem um custo ridicularmente pequeno, que é uma ferramenta da Microsoft, não sei se dá para falar, mas já falei, certo? Aquela custa irrisório R$60 por mês. É ridículo o valor que essa ferramenta custa, pelo valor que ela vai te trazer para a tua empresa. Por resultado. Sim, com certeza. E ela tem uma ferramenta de inteligência artificial dentro dela, a qual tu pode fazer as tuas perguntinhas e ela... te ajudar numa tomada de decisão. E ela vai aprender com o teu negócio. Isso é o mais importante. Que nem nesse projeto que eu falei, a integração do ERP, dos boleiros, enfim, com bancos e tal, né, utilizando as tecnologias, APIs que os bancos liberaram, a gente otimizou também com o robô uma partezinha ali, que daí assim o colaborador não tem mais que estar enviando o título para o banco, pegando pagamento, retorno, via arquivo, remédio, não sei o quê. Então, aproveita esse teu colaborador para uma outra atividade. Tira o braçal. Expõe o pensamento. Então, automatizar, né? Custo, automatizar algumas coisas, né? Então, assim que tem que se ver a coisa, né, Juliana? Que, na verdade, esse é o momento, né? Na verdade, nem é futuro, é o momento, nosso momento agora. Não adianta deixar para depois. De estar implementando algumas coisas que facilitam, né? Isso aí. Que facilitam a vida, automatizam alguns processos. Chegamos... Eu falo investimento. Total. Gente, e vamos para nossa... Já passou meia hora. Boa, hein, gente? Boa. Mas para ir para final, assim, queria que vocês trouxessem para o pessoal, para os espectadores que estão nos assistindo, né? E que vocês trouxessem essas abordagens de vocês relacionadas a essa parte de dados ou até mesmo dessas oportunidades, né? E deixassem uma mensagem final para o pessoal. A mensagem final. É um fechamento da nossa conversa. Sim. O que eu deixo, assim, né?
quando surge a oportunidade, por exemplo, né, e tu vai atrás de fornecedores, por exemplo, empresas que podem te ajudar na oportunidade, né, eu acho que assim, sempre tem que ter a mensuração de um ROI, né, Juliana? Então, por quê? Porque o ROI realmente vai mostrar assim, pô, eu vou investir 10, mas em compensação com essa implementação, essa alteração, ou o BI mesmo, um projeto de BI, pô, daqui a 3 meses, por exemplo, eu vou ter um ganho de X, de 20, de 30, né? Então, a cultura ainda está muito assim, em termos de custo, né? Ah, tu está me cobrando R$200 o valor hora. Sim, mas quanto que tu não vai ter de ganho daqui? Então, o meu fechamento, né, é que assim, que os empresários, enfim, os colaboradores, quem assistir, né, o nosso papo aqui, né, tento fazer esse trabalho aí, né? Então, por exemplo, assim, a gente está vendo muito, só um exemplo para me fechar, falar de cloud, né? Só que tem muitos empresários ainda, e na área de saúde a gente sente mais isso, que não confia ainda nesse processo de tirar o ERP dele, por exemplo, que ele tem, né, em loco, vamos supor, no site dele internamente, e jogar para uma empresa confiável na nuvem, né? Ah, mas e os dados? Pode vazar dados? Não tem mais disso, né? Então, assim, está crescendo, né? E quando a gente apresenta, por exemplo, né, para o empresário ou para a pessoa de TI, quem nos procurou e apresenta uma proposta de levar o sistema dele para a cloud, um absurdo, mas em compensação, assim, quanto vai gastar em servidores internos, tua capacidade de memória, coisa parecida, a infraestrutura, né, do teu servidor, enfim, o que tu precisa, quanto que tu vai gastar por um tempo de 2 anos, 3 anos, porque acaba depreciando, né? Então, tem que essa visão que eu deixo aqui, né, que o pessoal começa a se deter um pouco mais, né, a se ater ali, enfim, né, para que realmente ele veja se na oportunidade, projeto, enfim, se torne rentável. Não, tem oportunidades que realmente não, mas eu diria que dependendo ali, a maioria dos projetos dá uma rentabilidade, um resultado satisfatório, né, para as empresas. Perfeito. Tu quer que eu faça uma conclusão? Traga as suas considerações finais, então, Sandra. É que é o seguinte, vamos lá, o que eu posso falar em considerações finais, principalmente para quem é empresário, né? Para a maioria dos empreendedores, a empresa é a vida dele, entendeu? E para te entender o rumo que tu vai dar para a tua vida, tu tem que entender onde é que tu tá pisando. E tu tem que saber para onde tu queres ir. Tá? E hoje uma ferramenta, uma análise bem feita da gestão dos dados da tua empresa vai com certeza te dar um norte. Certo? Pode ser um norte que venha a doer, certo? No primeiro momento, né? Exatamente, mas é um norte, entendeu? Seja tu fazer um projeto, vai lá, com a Code Hunter, com X, ou com B, ou com Y, comece a observar a tua empresa. Tá? Esqueça as planilhas em Excel. É bom Excel é uma maravilha, eu sou apaixonado por Excel, tá? Mas comece a olhar o que está acontecendo com a tua empresa. Tempo real, né, na verdade. Tá? Né? Tu vai olhar e tu vai dar um direcionamento melhor para aquilo que eu digo assim, ó, a empresa, para quem é empreendedor, é a vida do cara. Sim. É um filho. Agora tu vai ter que direcionar ele. Até porque assim, né, Sandro, o seu empresário, vamos supor, empreendedor, ele almeja, né, dependendo da visão estratégica da empresa, que é a tua parte, planejamento estratégico e tal. Pô, botou lá que em 3 anos quer crescer, vamos pôr aqui 30%. Como é que tu vai fazer isso? Como tu vai fazer? Quais são os seus planos de ação também? Qual os planos de ação? O que vai, né, cada 2 meses, cada mês, que dados, o que nós vamos analisar para ver se a gente prioriza, né? Por onde a gente começa? Isso é o importante, né? Então não é assim, eu quero crescer 30% daqui a 3 anos, 10% no ano, enfim, sem ter um acompanhamento mensal, semestral, sei lá. Que hoje muda muito. Porque pode mudar os planos, envolve... Vai mudar.
né, nesse crescimento aí tem vários fatores, né, Juliana? Tá? Tu define uma meta para aqui 2 meses, daqui a pouco aumenta a gasolina e daí. Temos muitas variáveis, né? Tem várias variáveis. Até mesmo o valor do dólar. E se não Pra tiver me finalizar, ele quer finalizar comigo. e se não tiver um acompanhamento aí que eu digo, porque, cara, no andar tu vai ter que mudar. E que jogo, o que nós vamos mudar para conseguir manter nosso planejamento estratégico para daqui a 3 anos, né? Então, dados BI pode ter previsões, entende, em cima de históricos e tal. Né? E cuidado que é mais importante, né? Além da saúde. Da família. Não, isso aí. Pra quem é Qualidade de vida. Então tem várias Várias nuances, né? Hoje não é tu tá trabalhando 16, 12 horas, mas, pô, como que fica ao teu lado da família? Eu gosto muito de trabalhar isso também, né? Sim, ter tempo, com né? jovens, com os teus filhos, né? Então, assim, a gente tem que se dar conta muitas vezes que não é só empresa, só o trabalho, né? Por quê? Porque nós temos o outro lado, nós temos nossa família, nós temos nossos filhos, né? Então, assim, se a gente for ver a realidade, fugindo um pouquinho do assunto, né? Tá, nosso índice de suicídio, claro que é um tema que não entra aqui, mas todos nós temos que cuidar, principalmente dos nossos filhos, né? A nossa saúde como com a um nossa todo. mídia, a nossa saúde e tal. Exatamente. Uma palavra para definir nosso encontro de hoje, Diferente. Claudemir? Diferente, nunca tinha vindo aqui, nunca tinha falado no microfone na minha vida. Perfeito, ótimo. O que eu vou te dizer? Que palavra definiria nosso encontro hoje aqui? Uma grande oportunidade, eu acho, da gente dividir um pouco, partilhar o conhecimento, a experiência, né? Muito bem. Gratidão aí pelo convite. Não, eu que agradeço a presença de vocês, as contribuições também. E espero que vocês também tenham gostado, né, desse assunto um pouco diferente. Eu acho que um dos pontos principais dessa conversa foi a gente fazer vocês pensarem e fazerem algumas reflexões, né, relacionadas a negócios. É isso aí. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo isso aí, grande. pessoal. Shine bright like a diamond.